Bom, agora a gente vai falar sobre um dos problemas mais sérios em termos de bem-estar animal, que é o transporte desses animais. A gente pode ver aqui principalmente em relação a suínos e a aves, são os animais que têm mais problema em relação ao transporte. Mas bovinos e equinos também existem alguns aspectos que devem ser analisados para melhoria da condição de transporte desses animais. Um dos objetivos das normas para o transporte de cargas vivas é a redução do estresse e da agitação desses animais. Isso não é apenas uma questão ética, uma questão de preocupação com o bem-estar animal, mas também é um problema para a eficiência do setor agropecuário. Muito se perde em produtividade, em lucro, com problemas no transporte. Tá? Então, isso também é um fator que é levado em consideração e ainda assim a gente tem problemas. O estresse, quando ele é elevado, quando ele é grave, a gente já viu que ele leva a reações bioquímicas nesses animais. Vai diminuir isso, essas reações bioquímicas vão diminuir a qualidade da carne e, consequentemente, o valor de mercado dessa carne. Uma outra questão é a questão dos traumas, freadas bruscas, superlotação, exposição a intempéries durante o transporte pode resultar na morte de animais ou em ferimentos graves em animais que possam torná-los inviáveis para a produtividade, levando ao descarte desse animal. Alguns estudos indicam que as perdas durante o transporte podem chegar, em alguns casos, a 20% do total. Isso não é pouco, só por condições inadequadas de transporte. Então, aspectos importantes referentes ao transporte dos animais. O embarcador, que é a rampa onde esses animais vão entrar no caminhão. O meio do transporte, o caminhão em si. As instalações do pós-transporte, elas devem oferecer segurança para que se possa garantir a integridade física desses animais. Na hora de fazer o transporte, o uso de violência ou o emprego de força desnecessária também são fatores que devem ser evitados, são medidas que devem ser evitadas para diminuir o estresse desses animais. Paradas frequentes devem ser realizadas durante as viagens, com um tempo mínimo de parada de 15 minutos. Em épocas quentes, deve-se preocupar em aspergir água nos animais a cada parada para melhorar o conforto térmico desses animais. Existe uma resolução aqui no Brasil, que é a Resolução 675, de 21 de junho de 2017, que dispõe sobre o transporte dos animais. Tanto os animais de produção ou de interesse econômico, como os animais de esporte, lazer e exposição. Essa resolução ela passou a valer a partir de 1º de julho de 2019, ou seja, não tem um ano ainda que ela está em ação. A partir desse momento, a partir de 1º de julho de 2019, todos os veículos de transporte de animais, eles têm que ser fabricados atendendo os requisitos dessa legislação que visa a melhora do bem-estar dos animais. Só que aí tem um problema. Essa resolução ela não exige a adaptação dos veículos anteriores a essa normativa para se adequar a essa norma. Os veículos que foram produzidos antes de julho de 2019, eles continuam funcionando, continuam trabalhando e sem a necessidade de se adequar a essa normativa. Uma outra coisa que também é importante é que essa resolução ela não determina que o condutor do veículo faça um curso de capacitação para a condução de carga viva. Então, qualquer motorista pode dirigir um caminhão de transporte de animais.
Então, o que diz essa resolução? Essa resolução ela diz que o veículo de transporte de animais vivos deve atender a vários requisitos. Os principais a gente vai comentar aqui. O primeiro deles, ele deve ser construído ou adaptado e mantido de forma a evitar o sofrimento desnecessário e ferimentos aos animais, bem como deve minimizar a agitação dos mesmos. Ele deve ser adaptado à espécie que está sendo transportada e, dentro da espécie, à categoria de animais, né? Se ele é filhote, se ele é adulto. A questão do tamanho do animal é importante no dimensionamento da carroceria. Tá? Então, a altura e a largura devem permitir que esses animais permaneçam em pé durante a viagem, exceto as aves, que são transportadas em caixas, né? A abertura desse veículo, ela tem que ter um tamanho compatível para o embarque e o desembarque da carga viva em questão, né? De acordo com a espécie, então tem que ser uma abertura definida, que o animal consiga entrar com facilidade e sair com facilidade desse veículo. O veículo deve ser resistente e compatível com o peso e com o movimento dos animais que são transportados. Deve haver uma indicação de forma visível na traseira do veículo com um número de telefone de emergência para o caso de acontecer algum acidente. A lotação deve estar de acordo com as recomendações específicas do fabricante. As superfícies de contato, em que o animal vai ter contato com as superfícies, principalmente na parte interna desse veículo, não deve ter proeminência que possa machucar esses animais. Tá? Também não deve ter nenhum elemento pontiagudo também que possa ocasionar ferimento nesses animais. Deve haver uma boa circulação de ar em todo o interior da carroceria desse animal, desse veículo, tá? Garantindo uma ventilação a todos os animais. Devem haver meios de proteção para minimizar efeito de temperaturas extremas. Uma outra coisa que se recomenda normalmente na questão do transporte, que não foi citada, é procurar sempre fazer esse transporte nas horas mais frescas do dia. Deve dispor essa carroceria de meios para que esses animais sejam visualizados, pelo menos de forma parcial. Todos os animais devem ser visíveis da parte de fora. Não pode, de fora tu tens que ver todos os animais, não pode ver uma parte deles só. Tem que ver todos, pelo menos um pedaço do animal tem que ser visível. Tem que ter um meio para evitar o derramamento de dejetos na via pública durante o período que esses animais estiverem sendo transportados. O piso deve ser antiderrapante para evitar lesões, né, nesses animais. Deve haver a possibilidade de se fornecer água para esses animais, exceto as aves que são transportadas dentro das caixas contentoras, né? As laterais e o teto devem proteger contra fuga, queda e exposição de parte do corpo desses animais. E no caso do transporte dos animais em caixas contentoras, que é o caso das aves, essas caixas devem ser acondicionadas no veículo de forma que elas não se desloquem durante o transporte, muito menos que elas possam cair. Tá? Então, basicamente, é isso que essa resolução fala em relação aos veículos de transporte. Infelizmente, como a gente falou, os veículos anteriores a 2019 continuam circulando sem a obrigatoriedade de se adequar a essas normas e os motoristas não precisam passar por cursos de capacitação. Por fim, a gente vai falar agora então sobre o abate humanitário. Se define abate humanitário como o conjunto de diretrizes técnicas e científicas que garantam o bem-estar dos animais desde a recepção até a operação de sangria. Certo? Essa é a questão do abate humanitário, a definição. O objetivo do abate humanitário: diminuir ao máximo estresse e sofrimento desses animais no período pré-abate, que vai desde o transporte já é considerado um período pré-abate,
até a perda da consciência para a sangria. Então a gente vai elencar aqui alguns aspectos que são importantes para o abate humanitário, para que o abate humanitário seja realmente aquilo que ele se propõe. O transporte e a chegada dos animais. Charama, em 1996, comentou que o aumento do estresse durante o transporte ele é proporcionado pelas condições desfavoráveis, com privação de alimento e água, alta umidade, alta velocidade do ar e densidade da carga. Certo? Então, essas são questões que comprometem a qualidade desses animais, do bem-estar desses animais durante o transporte. Um outro aspecto importante é o descanso e a dieta hídrica. Esse período ele ocorre no matadouro e ele é o tempo necessário para que esses animais se recuperem das perturbações geradas pelo transporte. Então, o descanso e a dieta hídrica têm essa finalidade. Segundo Thornton, esse descanso, após o desembarque, o objetivo principal dele seria reduzir o conteúdo gástrico, o que facilitaria a evisceração da carcaça. Então, durante esse período, os animais apenas ingerem água e não se alimentam. Então, dá um tempo para esse animal terminar a digestão do que ele eventualmente tenha comido antes de ser colocado no caminhão, facilitando a evisceração desse animal depois. Esses animais eles devem permanecer, depois que eles chegam do transporte, em descanso, jejum e dieta hídrica apenas, né? Nos currais próprios para isso, até um período máximo de 24 horas. Esse tempo ele vai variar de acordo com a distância que é percorrida. Quanto maior a distância percorrida, quanto maior o tempo de transporte, maior vai ser o tempo de descanso e dieta hídrica que esse animal vai ser submetido. Mas esse tempo não pode ultrapassar as 24 horas. Próximo passo depois do descanso e da dieta hídrica é o banho de aspersão. Isso vai ocorrer nos bovinos, isso não ocorre nas aves. O banheiro de aspersão ele é uma parte do corredor que vai ligar os currais, onde eles passam pelo descanso e dieta hídrica, ao corredor de acesso à sala de abate. Isso é um sistema tubular de chuveiros que são dispostos transversal, longitudinal e lateralmente, orientando os jatos de água para o centro do corredor. Aqui a gente tem os chuveiros aqui, ó. Tá? Então é isso aqui. Tá? Vocês veem que os jatos eles vêm de vários locais, por vários ângulos. Ok? O objetivo desse banho, antes do abate, é promover a limpeza da pele para assegurar uma esfola higiênica, ou seja, na hora de fazer os cortes, essa pele tem que estar o mais limpa possível, reduz a poeira e vai também diminuir a sujeira na sala de abate. Os animais vão chegar na sala de abate mais limpos. Além disso, esse banho ele reduz a excitação nos animais, ele acalma esses animais, faz a limpeza parcial que a gente falou anteriormente e também vai produzir uma vasoconstrição periférica, favorecendo a sangria. Então, os vasos sanguíneos da periferia do animal eles vão se contrair, vai ter um menor fluxo de sangue nesses locais e esse fluxo de sangue vai acabar indo para os vasos mais calibrosos, facilitando a sangria, a posterior sangria. O corredor de acesso à sala de abate, também referente a bovinos. Tá? Na rampa de acesso ao chamado box de atordoamento, é que vão ser realizadas as avaliações do estresse que foi provocado no período de transporte até aquele momento. Promovendo-se um manejo tranquilo,
que vai proporcionar um bem-estar nesses animais,